a gente começa o nosso método Snap. Snap, a autora, quando criou este método, teve a ideia de criar um processo ágil. Então, o Snap ele é um processo que visa agilizar o seu processo de venda, visa tornar ele mais simples, menos complexo, fazer com que o cliente entenda melhor, entenda de maneira mais fácil, consiga absorver as informações que você está passando para ele de uma maneira muito clara e objetiva. O método Snap, assim como o Spin Selling, ele ajuda você a raciocinar na hora de fazer o atendimento, o que é o mais difícil. Você está ali na frente do cliente, ter ideias rápidas é sempre desafiador. Então, o método entra exatamente nessa vertente de fazer com que você tenha insights, ideias mais rápido para conduzir. Chama na tela maior para mim, Rosilda. Esses dias a gente estava aqui com... Rosilda é um apelido carinhoso com a minha amiga Rosa, que eu amo de paixão. Estávamos ontem conversando com um empresário, e aí o empresário sentado na mesa do ramo de investimento, falando sobre situações da vida dele. E aí, durante as falas, eu fiquei muito feliz, porque é possível absorver o entendimento de quando alguém se baseia em método. O método, ele não necessariamente te obriga a ir de uma determinada forma, de uma velocidade. O método te guia, o método te mostra, o método te facilita. E aí esse empresário falando diversas coisas sobre o ramo dele, sobre como que ele atua, o que ele faz. E aí foi muito bacana eu, como especialista, poder ver ele caminhando num método. Né? Então ele foi lá, me abordou, depois ele falou dos desafios dele, aí ele foi, me sondou, demonstrou, e ele não sabia, mas enquanto ele ia falando, eu pensando comigo mesmo, que legal, agora ele está na abordagem, agora ele está no entendimento da demanda, agora ele está na demonstração da oferta, agora ele está na complementação. Então, quando você domina o método, automaticamente você processualiza, você vai criando ferramentas para conseguir desenvolver melhor o seu atendimento. Então, essa é a ideia. Não é para que a gente faça de maneira mecânica, é para que a gente faça de maneira intuitiva. Então, quando eu treino a mente para fazer, ela automaticamente começa a fazer sem mesmo eu perceber. Lembra os quadrantes? Eu tenho o quadrante inconsciente e incompetente, eu não sei o que preciso saber para saber fazer. Eu tenho o quadrante onde eu sou consciente, porém ainda incompetente. Depois eu tenho o quadrante competente e consciente. E por último, eu tenho o quadrante do inconsciente, porém competente, que é esse que eu estou falando agora, que é quando eu inconscientemente faço algo porque a minha mente está preparada. Eu me preparei psicologicamente e aquilo vai sair. Eu faço analogia com o esporte. Então, o atleta, quando ele se prepara para a corrida, ele não corre ali na hora pensando em tudo que ele treinou. Ele simplesmente corre. E tudo que ele treinou, de forma inconsciente, naquele momento age. Uma vez eu estava vendo dessas entrevistas que estão no Instagram, do Muhammad Ali falando sobre os desafios de entrar num ringue. Né? Então, ele treina a esquiva, ele treina o soco, e ele não pensa na hora de esquivar e na hora de dar o soco, ele simplesmente age. Então, para que você tenha uma ação muito precisa, antes é preciso fazer o que a gente está fazendo aqui. Treinar métodos, treinar processos. Estou vendo que a galera está chegando em peso aí. Eu que agradeço, André, a questão de proporcionar esse aprendizado. Para mim também é um aprendizado. Hoje eu estava revisitando de manhã algumas das minhas aulas do método Snap. Pude relembrar muita coisa legal que eu vou trazer para vocês. E a minha dica, se aprofunde no método. O que eu vou mostrar para você nesses próximos minutos é muito pouco frente ao que o método representa. Então, o método Snap, que é oriundo de um livro, eu vou mostrar já já, ele tem muito mais ramificações do que o que eu vou falar aqui. Aqui eu vou explicar o conceito, você vai entender o conceito, vai mentalizar esse conceito, e no momento em que você estiver atendendo, vai lembrar de forma inconsciente das coisas que eu vou falar agora. Combinado? Chama para mim meu PowerPoint, deixa eu falar junto com vocês, então, do método Snap. Como eu falei, assim como o Spin, ele tem várias atividades para você fazer. Então, o Spin Selling, lembrando, né, o S de situação, o P de problema, o I de implicação e o N de necessidade. Aqui, no Snap, é simples, novidade, alinhado e prioritário. Então, vocês vão entender como funciona esse método e
eu começo falando do método, e para explicar ele eu preciso disso, com a seguinte referência. Ele parte de um livro, deste livro que eu estou colocando na tela agora. Então, o Snap Selling é um método que ele foi desenvolvido por essa autora, e em seu livro, ele publicado lá em 2012, ela diz como você cria um método mais ágil, um método mais eficiente na hora de atender o cliente. Beleza? Entendido isso, minha dica, quem já tiver o livro, coloca o link, nossa equipe vai colocar também, baixa ele lá na Amazon, compra o livro, é uma ótima leitura, tá? Ela traz uma forma bem bacana de como que você avalia melhor o seu atendimento e a sua venda. Então, vamos do começo. Quando ela diz aqui simplicidade, tenha simplicidade, ela quer trazer para você uma visão de tornar mais fácil. Então, simplicidade é diferente de ser simplista. Cuidado. Uma coisa é simplicidade, outra coisa é simples. O simplista é aquele que torna tudo o que vem, ou comentário, banal, quase que irrelevante. Então, ele é um simplista. Então, se você fala alguma coisa, ele não valoriza aquilo dentro do processo. Aquilo simplesmente ele não absorve. A simplicidade está ligada ao formato. Tá? Então, simplificar a mensagem é tornar a mensagem mais fácil de absorver. Então, imagina que você está vendendo um software. E aí você começa a falar de características, benefícios do software muito complexas, né? Então, gigabytes, bancos de dados. Agora mesmo, a gente está assistindo aqui a palestra do digníssimo Rafael Lassans, nosso grande especialista em Growth Hack, e aí ele fala sobre MQL, SQL, muitas siglas que, para quem não é nativo, para quem não é insider, para quem não vive essa realidade do Growth Hack, passam a ser termos oriundos de fontes que a pessoa não sabe de onde vem. Então, muito cuidado para não transformar um processo de venda em algo moroso, em algo chato. E a autora fala muito sobre isso, sobre o fato da sua venda ser uma venda legal, da sua venda ser uma venda dinâmica, de não ser uma venda que combate a chatice que muitos vendedores acabam trazendo da venda com muitas palavras, com muitos jargões. Eu lembro uma vez conversando com uma advogada e ela falava muitos termos que eu não entendia, né? Então, e aí de forma coercitiva, e aí da jurisprudência, do mecanismo de... Então, assim, são diversas palavras que dificultam o meu entendimento. Então, quando a autora fala tenha simplicidade, ela não está falando para você ser simplista, ela está falando para você facilitar. Então, facilite o entendimento. Tudo que você puder facilitar, melhor. Na linguagem, na demonstração, no desenho. Então, pega uma informação, ao invés de blocar um texto, faz um infográfico, como que eu fiz anteriormente. Então, eu botei lá o S, o N, o A, o P, botei um fluxo para você entender. Eu estou facilitando, estou tornando mais simples aquilo que até então era muito complexo. E aí, curtiu o conteúdo? Tenho certeza que de alguma forma isso vai te ajudar na sua operação e nas suas vendas. Mas o mais importante é não espera muito tempo. Coloque em prática o quanto antes e comente. Ative a notificação, compartilhe esse conteúdo. Tenho certeza que tem um amigo ou alguém que trabalha junto com você que precisa dessa dica. Eu tenho mais conteúdo para te oferecer em alguns outros vídeos. Fica com a gente, eu te vejo na próxima.